Eita, 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 galerinha, galerinha. Bom dia, 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 bom dia. Olha aí a turma já de Prata do Piauí, minha diretora, já deu um bom dia esticado. Eles dão, antes de eu dar o bom dia, eles já dão um bom dia. Rapaz, é porque a turma já sabe. É que tem energia, é pra ter energia. Vamos que vamos, galerinha. João, é o quê? Não. São Julião, né? Prata do Piauí, Porto, Manuel Emídio, a Laiane, que é da Seduc, que tá aí também, né? Juazeiro do Piauí, Francisco Macedo, Curral Novo, somente, né, minha diretora? Solamente, solamente. Olha aí, ó, São Julião aí, Seduc, botando bom dia esticado. Energia, energia. Quero vocês todos aí mandando ver, hein? Turma, olha o nosso conteúdo hoje de ética voltada para as relações interpessoais, gestão corporativa inclusiva. E aí nós vamos ampliar este tema hoje, 14/9 de 2022. Olha só, a gestão corporativa inclusiva, o que ela vai trazer? Primeiro eu quero que vocês entendam que nós vamos levantar acerca dessa cultura organizacional de gestão inclusiva, a gestão inclusiva em todos os sentidos, 360 graus, tentando sensibilizar principalmente vocês, futuros, que já devem se sentar, estar sentados aí na cadeirinha de RH. Olha aí a turma do Prata do Piauí, vocês é que são tops, meus queridos. Cadê o pessoal? Cadê quem tá aí? Eu quero o nome de cada um que tá aí em cada município aí, hein? Eu quero também o nome dos mediadores, hein? Olha lá. O nome dos mediadores para poder falar aqui. E a ideia é você levantar uma estrutura de ações que voltem para essas políticas, nessa gestão corporativa, tá? Tendo em vista que o quê? Que quando eu vou falar sobre gestão inclusiva, eu tenho que desenvolver ações coletivas e especificamente coletivas, onde as pessoas possam respeitar os direitos de outrem. Então, nesta aula, a ideia é o quê? É você fazer com que haja uma sensibilização, principalmente por vocês, da geração Z, que sabem que o nosso foco é a quebra de preconceitos constante. Eita, Francisco Macedo mandando ver aí no Bom Dia Esticado, rapaz, a turma tá com energia. E outra aí do Manuel Emídio também mandando ver no Bom Dia Esticado. Eu tô vendo essa turma aí que tá com energia mesmo, a disputa é grande do Bom Dia. Olha aí, mediador aí, Francisco Macedo, Josefa, né? E Silas deve ser aluno, né? Elas estão colocando os alunos aí, diretora. Deve ser, né? Eu acho. Vamos ver, depois eu falo. Então, vejam que o nosso foco é fazer com que essa gestão inclusiva, a gente já discutiu várias vezes sobre a exclusão, sobre a inclusão, sobre a segregação, especificamente. E aí a gente reforça todo esse nosso conhecimento, esse nosso approach, todas essas questões que envolvem a gestão, para que você, como um técnico em recursos humanos, entenda que é apenas o começo, tá? É apenas o começo. Quando eu olho para esta imagem, veja bem, tá? Meus queridos aí que estão em Francisco Macedo, Bernardo, Catile, ou Kathleen, né? Milena, Stephanie, o Deilon, a Mariana, a Luzia, a Aline. Isso é só Francisco Macedo. Eu quero ver o pessoal de Juazeiro do Piauí, pessoal aí de Manuel Emídio, de Porto, de Prata, de São Julião. Eu quero a turma aí colocando os nomes de quem está fazendo parte. A turma do YouTube também aí está massificando aí, ó. Não é brincadeira não, Francisca Odila. E a Micaele de Francisco aí, Macedo, turma toda engajada. Então eu olho para esta imagem e é claro que você tem que olhar de uma forma que a nossa ideia da gestão inclusiva é a quebra de preconceitos constantes, tá, gente?
a quebra de preconceitos constante. Então, é uma gestão que ela vai primar pela ética e pelas relações interpessoais, a inteligência social. Queria que a minha querida diretora compartilhasse a tela. Então, você vê, ó, quando você tem empresas que favorecem realmente a mobilidade, por exemplo, que valorizam os que são mais experientes. E aí a gente coloca, por exemplo, existem organizações que hoje, e a gente não está vendo aí nessa imagem, né? Mas precisa ter, hoje se faz uma contratação maior, por exemplo, para os que estão na melhor idade, acima de 65 anos, primeiro, pela capacidade de experiência e paciência que esses profissionais têm. É bem verdade que a gente sabe que os profissionais que estão aí na melhor idade, os baby boomers, né, aqueles da geração de baby boomers, por exemplo, alguns ainda são resistentes, por exemplo, à tecnologia, certo? Mas entenda que a diversidade, a questão multicultural, que faz parte do nosso tema também, ela é um detalhe específico dessa nossa geração. Ela vem, aos poucos, sendo trabalhada dentro das organizações, até porque nós temos várias culturas estabelecidas, nós somos um povo miscigenado, então a gente sabe que existe, né? Quando eu coloco essa imagem para vocês aí, reforçando a ideia de que eu tenho que lidar com todas as diferenças, respeitando todas as diferenças, o meu direito termina onde começa o seu, e esse tratamento é um tratamento que ele tem que ser cordial, tem que ser zeloso, ele tem que vir numa perspectiva de adaptabilidade, ou seja, você, como um profissional da geração C, não pode cometer, tá, gente? Não pode cometer erros voltados para uma gestão de exclusão. Você tem que estar buscando sempre uma gestão de inclusão. Tá? Inclusive vocês que estão aí em Prata do Piauí, hein? Carlos Felipe, Cauã, Eduardo, Flávio, né? Gardier, né? Flávia, Herculano, Isaac, José Estevão, José Wilker, Juliana, Laura, Letícia, Marta Raíssa, Nájila, Paloma, pessoal de Prata do Piauí, do professor Valtério José, guerreiro, hein? Assim como nossos outros professores mediadores guerreiros também. E o pessoal do YouTube. Então, gente, vocês têm a obrigação, vocês têm o dever de serem os atores de mudança nessa perspectiva da gestão inclusiva dentro das organizações. Por quê? Porque, vejam, a geração de vocês está recebendo um conhecimento através de uma tecnologia de mediação, não é? De uma educação à distância, onde as gerações que vocês, vejam bem, as gerações que vocês já tiveram contato, ou seja, os pais de vocês, os avós de vocês, não tiveram essa oportunidade, tá? Então, vocês tendo acesso ao conhecimento, é obrigação de vocês quebrarem preconceitos, quebrarem crenças que limitam as pessoas a crescerem. É obrigação de vocês, como profissionais de recursos humanos. Lembre-se, você não está aí nessa cadeirinha, sentado aí em Curral Novo, sentado em Francisco Macedo, em Juazeiro do Piauí, em Manuel Emídio, em Porto, em Prata, em São Julião, à toa não. Existe um propósito por você estar fazendo recursos humanos. Já que você escolheu recursos humanos, gente, de forma ética, você tem que desenvolver estas competências e habilidades que o curso passa para você, não é? Já colocando em prática nessa execução agora. Não vai esperar terminar o curso não, tá, gente? Não vai esperar colocar isso em prática, por exemplo, no dia a dia. Pode ser na escola, com os colegas, pode ser na rua, pode ser em casa, na família, com a família, com os amigos. Agora lembra, todo esse conceito inclusivo, ele tem que fazer parte da sua formação profissional, da sua formação de carreira, certo? Então,
A imagem a gente coloca aí para poder reforçar para vocês em relação a isso, que é importante sempre você trabalhar dessa forma. Seguindo nos slides, então, o que é gestão inclusiva? A experiência aí é de promover um ambiente que nada mais, nada menos tem um propósito de incluir as pessoas. É claro, com objetivos sustentáveis. Eu não vou deixar, por exemplo, de utilizar ferramentas como o BSC para mapear esta inclusão. E isso, por quê? Porque é um mapa estratégico. Lembra que o BSC, como gestão, se eu falo de gestão, eu tenho que colocar ferramentas de gestão, meus queridos. E aí eu já dou um exemplo do BSC, tá? Eu tenho que saber que a gestão inclusiva, ela é inclusiva com clientes. Ela é inclusiva na questão financeira. Vou já detalhar cada uma, hein? Ela é inclusiva nos processos internos, certo? Nos processos internos. Ela é inclusiva no aprendizado e no crescer. Mas como assim, professor? Como a gente coloca uma ferramenta de gestão que é inclusiva com um propósito para trabalhar isso? Primeiramente, você vai trabalhar a gestão inclusiva, gente, com o cliente interno. Você vai trabalhar a gestão inclusiva com o cliente interno e com o cliente externo. Mas para por aí? Não. Pode voltar aqui e compartilhar, minha querida diretora. Olha só. Não. Você está vendo aí, né? Já coloca uma ferramenta, o BSC Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard, gente, como um mapa estratégico para você mapear. Você quer aplicar a gestão inclusiva, então faça esse mapeamento em 4 pilares que são super importantes para a organização, você como de recursos humanos. Eu começo o quê? Eu vou trabalhar projetos sociais com a comunidade lá fora da empresa. Ó, dedinho aqui, ó. Você vai começar por dentro da empresa, com políticas de endomarketing, por exemplo, com políticas que desenvolvam as pessoas, a consciência das pessoas, que façam com que elas tenham novos hábitos. E aí você trabalha a questão comportamental e técnica dessas pessoas, incluindo-as, quebrando-as preconceito. Só para você ter ideia. Nós temos muito no operacional de fazer mesmo, lá no manual, às vezes, muitos profissionais do sexo masculino. Quando se chega uma profissional do sexo feminino, do gênero feminino, há um extremo preconceito em relação a isso, certo? Por exemplo, em algumas empresas voltadas, por exemplo, a segmento de varejo. Vamos colocar aí. Tá? A gente já fez trabalho, por exemplo, numa empresa que é uma marca muito conhecida, fabricante de motos. E o que acontece? Nesta marca, havia uma política de apenas ter o sexo masculino, ou seja, o gênero masculino dentro da oficina. Por quê? Porque ainda se tem essa cultura. E a gestão inclusiva foi começada a trabalhar dentro dela a partir do cliente interno, a partir de fazer recrutamento e seleção de mulheres para a oficina. Porque tem mulheres fazendo engenharia mecânica, por exemplo. E aí você pega essas profissionais que na maioria das vezes são melhores até do que o gênero masculino. Então você começa a quebrar e inserir a gestão inclusiva aí já no pilar cliente interno. Sabe por quê? Porque isso repercute. Imagina o cliente vai ser atendido por uma mulher que é da oficina, que é mecânica, né? E ela vai falar os detalhes para o cliente. É bem mais um perfil detalhista do que o homem. O homem não, ele tenta passar por cima das histórias, mas a mulher tem um perfil de detalhar. Então ela vai, e muitos dos clientes que passam por esse atendimento, e isso foi comprovação nesse trabalho que a gente fez nessa empresa, mostravam que a mulher conseguia dar mais resultados em termos de detalhes do que o homem. Gestão inclusiva, principalmente porque nós estamos numa cultura machista, e nós temos que quebrar essa cultura machista, tá? Então estou dando só o exemplo em termos de um trabalho
né, que é tido como um trabalho masculino. Então, gestão inclusiva com os gêneros. Ok. Vou para a questão financeira. Tenho que igualar. Quando eu entro aqui na questão financeira, ó, pam, 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 certo? Aí eu volto para mim. Olha só, minha diretora ia botar, não botou, tá vendo? Aí ela foi, voltou, não tem problema, minha diretora, não tem problema. Hoje eu vou fazer ela ficar doidinha aqui. Ela vai ficar doidinha aqui. Questão financeira. Homens e mulheres na mesma posição, tática ou estratégica operacional, com a mesma função, com as mesmas metas, com o mesmo valor a ser recebido. Inclusivo. Se eu for para o outro lado, para os portadores de necessidades especiais, por exemplo, por que que um portador de necessidade especial, né, um cadeirante, por exemplo, ele tem que ganhar menos do que aquele que está na mesma função? É claro que isso não pode acontecer. É claro que isso não tem nada de inclusivo. Foco financeiro. Olha o meu mapa aí sendo trabalhado na gestão inclusiva, certo? Processos internos. Opa, o que são os processos internos? Eu tenho que buscar nesses processos internos, ó, uma coisinha chamada que nós já discutimos aqui, a equidade. A equidade da adaptação, a adaptabilidade. Eu tenho serviços que, é claro, se eu der de uma forma igual a que eu estou dando para pessoas que não são portadores de necessidades especiais, elas vão ter muito mais dificuldade. Agora, se eu adequo, se eu adapto aquele serviço, aquela rotina para aquele portador de necessidade especial, ele vai ter a mesma competência para poder gerar resultado positivo para a organização do que em relação àquele que não é portador de necessidade especial. Opa! Então já tem aí uma sinalização positiva aí, não é? Qual é essa sinalização positiva? A sinalização positiva, meu querido, é que nesses três aspectos você já vai direcionando, então você já tem um caminho. Como é que eu faço isso na prática, professor? É dessa forma aí. Você vai pegando pilar por pilar, entendendo o seguinte: nós estamos tendo problema com rotinas, nós estamos tendo, por exemplo, que os portadores de necessidades especiais, eles não estão recebendo tanta tarefa porque eles estão sendo, né, subjugados pela sua competência. E aí eu vou dizer para você, tem muito mais profissionais, portadores de necessidades especiais, que se empenham e atingem a alta performance do que as pessoas chamadas ditas normais, sem necessidades especiais. Entendeu? Então, nos processos internos, não tem essa história de julgar as pessoas, emitir juízo de valor, sem primeiro saber o que ela tem como potencial para colocar em prática. Já começa por aí. Já começa por aí. Aí eu entro com o quê? Com o aprender e crescer. O aprender e crescer está ligado, gente, à educação corporativa. Olha a gestão inclusiva aí, ó, e é apenas o começo. E eu estou colocando apenas para você entender. O curso técnico não é o saber fazer? Não é o know-how? Pois é. Então, estou lhe dando a ferramenta para você, quando entrar na empresa, traçar e levantar os pontos fracos nesses 4 pilares aí. Pontos de melhoria. Você vai atacando cada um dos pontos e você vai dizer o seguinte: olha só, o mapazinho estratégico que nós vamos começar a abordar aqui para ter uma gestão inclusiva. Aí o pessoal vai ficar assim, ó, de boca aberta, ó. Aí vou dizer assim: você, um técnico em recursos humanos, já sabe fazer um levantamento com balancete scorecard, com balanceamento de indicadores? Onde é que você aprendeu isso? No canal Educação. Olha aí. Eita, menino. Já pensou? Aí quem é que faz parte desse time? Nossa diretora Yara, todos os professores, quem está por trás, a turma toda. E aí, rapaz, de arrepiar, estou todo arrepiado aqui já. É de arrepiar, porque aí cria impacto, gente. Você já chega fazendo lá, ó, bem direitinho, pode fazer à mão, pode fazer no computador e tal, já faz o levantamento. Aí quem já está lá dentro vai dizer o seguinte: mas Balancete Scorecard, o que é Balancete Scorecard? Aí você vai dizer o seguinte: é uma ferramenta de gestão, de mapa estratégico, entendeu? Que vocês não estão sabendo, mas eu estou sabendo agora e eu vou chegar aqui, é para poder resolver a situação. Outro fator que eu estou criando aqui, uma cenazinha, né, lúdica, mas por quê? Porque também existe preconceito com os técnicos. Entendeu?
Existe preconceito, você está chegando lá e tal, é claro, você não tem a maturidade e experiência de uma expertise que está fazendo lá. Mas quando você chegar, você vai poder colocar lá na frente de quem está com você e dizer o seguinte, olha, que tal, né? Com todo o processo de humildade, que tal se a gente pudesse usar aqui um mapa estratégico, um balancete scorecard, o BSC? Faz só esse teste. Lembra de fazer isso. Pergunta, ou até mesmo, pergunta para algum colega de vocês que já está na faculdade, né, que envolva gestão de pessoas, que envolva recursos humanos. Pergunta. Pergunta se eles sabem fazer, o que eles estão vendo como ferramenta de gestão. Porque, gente, o curso técnico traz isso. É a tua capacidade de colocar algum método para ser feito na hora. Entendeu? Então, isso aí não é conteúdo só não. Isso é conteúdo e prática. É claro que eu não estou esquecendo da nossa práticazinha da segunda aula, né? Lá dos 30 minutinhos que a gente tem lá para vocês responderem se vocês realmente estão pegando a coisa mesmo e colocando em prática também. Conhecimento. Agora, quando eu chego no aprendizado e crescimento, é o seguinte, eu tenho que disponibilizar a educação corporativa para todos. Independente se ele está no operacional, no tático ou no estratégico, gente. Olha só essa percepção que você tem que ter como gestão. Então eu toquei aí só no ponto de gestão para você ver, você tem uma ferramenta inclusiva que aí isso te alavanca e te faz destacar entre os que vão entrar. Professor, então quer dizer que se eu aplicar um BSC para incluir mais pessoas, tendo em vista que a gente vai ver que tem segregação, que tem preconceitos, né? Que tem exclusão dentro da empresa, principalmente com as minorias e com a maioria, porque hoje, por exemplo, as mulheres fazem parte da maioria dentro das organizações e mesmo assim ainda se tem o preconceito, mas por quê? A mentalidade, o mindset tem que mudar. Um mindset de crescimento, tá certo? Show de bola? Então, quando você chega aí, no aprender e crescer, a busca é o educar. Educar. Positivo? Vamos para as cabeças? Vamos para as cabeças então. Se tem dúvida, você fala. Se tem dúvida, você fala comigo. E vamos para os nossos slides, minha diretora. E aí, quando eu vou promovendo a valorização da diversidade, eu tenho que entender, gente. Olha aqui as nossas origens, ó. Olha aqui o quanto eu tenho aí que agradecer, porque o Brasil, ele realmente é abençoado, entendeu? Olha só a promoção dessa diversidade contínua e você sabe que você é um dos principais atores para fazer isso. Todavia, quando eu vou promover esta diversidade, eu tenho que trazer as discussões em relação a pensamentos diferentes acerca do que a gente vem aprendendo ao longo dos anos. Isso envolve culturas, religiões, gênero, maneira de se vestir, habilidade de lidar com novas tecnologias, e essas percepções elas são sempre discutidas em situações ou em verbalizações preconceituosas, por exemplo, tá? A velha frase, lugar de mulher é onde ela quer, não tem essa história não de mulher, lugar de mulher, opa, você está vendo muito, né? Que é aquela, mulher para ficar em casa, cuidar dos filhos, nananina, não. Mulher do século XXI, ela está à frente disso e tem que quebrar a partir deste momento. As discussões entram nesse contexto porque é dela que se vem também outras quebras de crenças limitantes para outros grupos. Quando eu entro em outros grupos e esses outros grupos também têm preconceitos entre si, vocês reforçam apenas uma cultura de desvalorização da diversidade. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, o que é que você pensa sobre isso? Você que está aí, do outro ladinho da tela, não é? Junto aí em Prata, em São Julião, em Porto, em Manuel Emídio, em Francisco Macedo, em Curral Novo, tá? Como é que estão os preconceitozinhos de vocês aí? Como é que está isso para alavancar o crescimento pessoal e profissional de vocês? Como é que está, por exemplo, e aí é que você vai ter uma grande batalha de estar incluindo pessoas em ambientes como esse, por exemplo. Você vê aí, a adaptabilidade, ela faz parte também da responsabilidade social. Então isso mostra que
existe sim um empenho de valorização da diversidade. Por exemplo, o Ministério da Educação trabalha muito essa perspectiva da formação dos cidadãos brasileiros que estão empenhados em promover a diversidade por meio da quebra de paradigmas. A legislação brasileira, ela reforça muito isso. Ultimamente, a gente tem nos últimos 20 anos o trabalho de acesso por meio das cotas, valorizando a questão da etnia. Então isso, de uma certa forma, dá um espaço para aquela pessoa que ela foi marginalizada, colocada à margem. Por exemplo, aqui a gente tem, Secretaria de Educação. O que ela trabalha em relação à diversidade? O foco aqui é você proporcionar a alfabetização, por exemplo, e a educação é o principal meio desta educação, tá? Alfabetizando, mas no campo ambiental dos direitos humanos e também atingindo o público indígena. A diversidade étnica racial, ela é importante para as políticas públicas realizadas no setor de uma forma geral, mas também que elas possam entrar dentro das organizações. Ou seja, professor, eu quero que você comece a entender que o nosso Brasil afrodescendente, ele precisa ir ainda mais numa perspectiva de valorizar as diferentes expressões culturais e que isso reflita das manifestações que ocorrem na música, na pintura, na culinária, na religião. Isso reflita no contexto organizacional. Por quê? Porque é dentro desse contexto organizacional que se dissemina ideias que possam alavancar a sociedade também. Então, é a partir do momento que você sabe que existe um respeito dessas relações entre o histórico do Brasil com a África, o histórico do Brasil com o velho continente, por exemplo, ele vai repercutir numa perspectiva de quê? De quebra de preconceitos que vai proporcionar uma nova forma de lidar com a diversidade. Quando eu entro num ambiente e que eu olho para esse ambiente, meus queridos, e vejo que há uma valorização por parte da diversidade, da inclusão, e esta inclusão, ela reflete uma inclusão do ambiente corporativo. Este ambiente corporativo, ele é um ambiente que, se você, dos recursos humanos, da gestão de pessoas 4.0, não fizer este mapeamento, você vai sofrer também com esta exclusão, com esta segregação. Então, antes que isso aconteça, trabalhe a tolerância com relação à questão multicultural, a diversidade e a acessibilidade, empoderando as pessoas. E aí, quando eu falo empoderando, por exemplo, você lembra que o DNA de uma empresa 4.0, ela precisa ter o chamado empowerment, que é o empoderar, e este empoderar dando responsabilidade para todos, independentemente da aparência física, independente da cor, independente da origem, independente da orientação sexual, independente de qualquer situação que caracterize uma situação social, cultural, econômica. Esse fator de ambiente corporativo, gente, é um fator decisivo para você, o novo gestor de recursos humanos do século XXI. Galerinha, olha a responsabilidade que eu estou dando para vocês, hein? É isso mesmo. Gestores que estão utilizando mais e mais os instrumentos, as ferramentas que fazem com que haja uma disseminação de uma cultura de valorização dessa diversidade. Ou seja, para que eu tenha e saiba que eu preciso, né? E essa imagem mostra a questão do abraço, e o abraço um ao lado do outro, sabendo que cada um tem a sua diferença, mas que cada um depende do outro também, é que eu posso, por exemplo, começar a mapear quais os princípios são norteadores para essa gestão inclusiva. Primeira situação, eu sei que, com base nisso,
eu posso alimentar as oportunidades que ocorrem dentro da organização. Aí é que vai vir a primeira situação a ser levantada. Por exemplo, as diversidades étnicas, culturais, sociais, intelectuais, sensoriais e de gênero sempre serão discutidas. Agora lembra, eu coloquei lá atrás um mapeamento para você começar a fazer através do BSC a gestão inclusiva. Como é que eu vou dar o andamento a esta prática? Com mais metodologia, como por exemplo o PDCA. O PDCA como uma ferramenta para orientar. Eu vou colocar no planejamento todos os princípios. Então eu coloco todos os princípios no planejamento. Eu vou tentar executar estes princípios, ok? No do, o do quer dizer execução. O ser, eu vou verificar quais eu não estou conseguindo executar. E aí eu vou fazer uma avaliação in loco para saber o que eu preciso melhorar e como é que eu refaço o meu planejamento para valorizar e promover a igualdade de oportunidades para todos, trabalhando a educação dentro da organização que seja inclusiva. Eita, professor, então aí a gente já tem mais uma ferramenta, mais uma metodologia sendo inserida à gestão inclusiva. Exato. Todavia você sabe que vai ser necessário sempre revisar, será que eu tenho realmente uma gestão inclusiva? Será? Será que realmente existe uma equidade dentro da organização? Será? Aí você vai ter outra situação que acontece. Qual é a situação que acontece? É você entender quais são os comportamentos que eu posso estar mapeando para que eles sejam realmente um balizador para a gestão inclusiva. Quais são esses comportamentos? Eita. Então, se eu falo em comportamentos, eu falo em trabalho das chamadas soft skills, ok? Soft skills, que são as habilidades comportamentais. As soft skills, elas são muito, mas muito cobradas dentro das empresas por meio da gestão inclusiva. Por quê? Se eu vou trabalhar uma conscientização geral, se eu quero ter isso, eu tenho que fazer um mapeamento. Opa, essa disseminação da informação, ela precisa de mais gestão. Não é gestão inclusiva? É. Então eu posso usar mais uma ferramenta. Aprendizado voltado para as pessoas e situações. Eu tenho que mapear o que acontece em relação a pessoas e situações. A cultura do acolhimento, da autoestima tem que ser mapeada nos colaboradores. E o que eu tenho que fazer com cada um dos colaboradores? A velha análise SWOT, a mais conhecida como análise da FOFA. Eu tenho que identificar quais pontos fortes cada um tem e pontos fracos. Fazendo isso, eu avanço nas oportunidades, meus queridos. E ameaças existentes ao quê? A essa disseminação de informação onde eu quero a conscientização das pessoas. É claro que internamente esses pontos fracos e fortes, eles são levantados. Então, interno, dentro da empresa e individualmente com cada um. Oportunidades, eu vou verificar externo, ou seja, eu tenho oportunidades e ameaças no ambiente externo e eu vou identificar individualmente quais oportunidades que cada colaborador tem para crescer em relação às questões técnicas e comportamentais. O que eu posso trazer de fora como experiência para trazer para que eles possam entender quais ameaças vêm de fora para dentro que vão fazer com que essa pessoa comece a se preparar e mapeie os seus pontos fortes e pontos fracos internos para estar mais preparado e principalmente disseminar essa cultura do respeito e do acolhimento
ao colaborador, aquele que precisa ser incluído e tratado de forma igual, porém por meio da equidade, adaptando às situações de cada um. Mais uma ferramenta para você ter a ideia de que gestão precisa de uma ferramenta, gestão precisa de um método. Se fosse só a gente estudar o fator inclusivo dentro das empresas, beleza, tranquilo. Vou só incluir as pessoas e acabou a conversa, não é? Mas e aí? Será que incluídos, realmente, eles vão estar convivendo de forma a ter a equidade na execução das tarefas deles? Eu tenho que gerir. E para gerir, eu preciso de ferramentas, eu preciso de métodos, eu preciso aplicar isso dentro das organizações, isso trazendo para a prática, gente. É o conceito aqui, o conteúdo, ó, com a prática. Então, o tio Loyola pega e mostra para vocês o conteúdo, mas mostra como é que vocês podem fazer isso dentro das empresas. Como é que vocês podem mapear isso para que vocês possam ter uma cultura mais colaborativa, uma cultura que dissemine mais o trabalho de espírito coletivo, ou seja, o espírito de equipe, tá? Então, vocês já estão vendo, né? Eu tenho a condução do teórico e do prático constantemente acontecendo aqui. Agora, qual é o avanço que nós podemos ter? Na questão comportamental. Se eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo os comportamentos. Então, o pensar aqui é muito importante. O pensar é muito importante. Você tem dentro da sua equipe, dentro da organização, né, uma cultura onde ela dissemina a gestão inclusiva, você tem uma imagem como essa. As pessoas trabalhando em um clima organizacional favorável para o quê? Para produzir mais. Para produzir mais. Ou seja, teacher, as relações, elas precisam ser estudadas. Por quê? Porque as relações socialmente responsáveis pelas organizações, elas vêm sendo debatidas já há muito tempo. Os investimentos nessas ações, elas trazem ali já desde os anos 50 do século 20. Eita, professor, então é muito, não é brincadeira não. E esses estudos, eles estão ligados à responsabilidade social, como eu falei para vocês, mas ligados também à antropologia barra a psicologia. Então, já sei que questão comportamental e o estudo do homem especificamente traz esse respaldo. E isso, meus queridos, traz esse respaldo. Faz com que você já saiba que o homem é um ser gregário. Ele precisa estar entre os grupos. Ele precisa viver em grupos. Ah, professor, então tá certo. Compartilha aí, minha diretora, esta telinha. Então agora, o senhor me disse uma coisa. Aí eu digo, senhor não, o senhor está no céu. Você me disse uma coisa. Que o ser humano precisa estar em grupos. Não é? É. E a gestão, ela é inclusiva. É. Perceba bem, nas empresas, nem muito nas empresas, aonde você está, na sua salinha. Perceba que vocês estão sentados no mesmo lugar. Todos, a maioria, tá? A maioria chega dentro da sala de aula e senta no mesmo lugarzinho. Todo dia, não é? Todo dia chega e se senta no mesmo lugar. Pessoal aí de Curral Novo, pessoal de Francisco Macedo, de Manuel Emídio, de Prata do Piauí, de São Julião, tá? Pessoal que está aí no YouTube,
se chega e se senta dentro da sala, no mesmo lugarzinho. Ah, porque aqui é bom, porque aqui fica longe do ar-condicionado, ah, porque aqui bate um ventinho, ah, porque aqui é mais perto do professor, mediador, ah, porque aqui... Você tem seus justificativos, não tem? Tem. Mas inconscientemente, psicologicamente, você também está sentando perto das pessoas que você mais se identifica, certo? Mais se identifica. De uma certa forma, você está dentro de um grupo. Um grupo de quem? Da coleguinha A, do coleguinha B, do coleguinha C, não é? Se sentando sempre no mesmo local. Sabe o que é isso aí? Uma panelinha. Panelinha, professor, mas é porque eu sou tímido, pois é. E aquelas pessoas, você se identificou com elas, né? Mas experimenta, por exemplo, quando você for lanchar, não sentar só com seus amigos, sentar com outras pessoas de outros grupos, porque nas empresas acontece isso, sabia? Pessoal da técnica, por exemplo, só senta junto, só conversa junto, né? O pessoal lá do operacional só senta junto, só conversa junto. O pessoal lá do tático só conversa junto. E de uma certa forma, são as formações das chamadas panelinhas. As panelinhas, elas podem ser múltiplas, mas você aí trabalha também dentro das empresas a gestão inclusiva dentro dos grupos. Esses grupos, eles são disseminados. E aí o que acontece? Eu posso ter pessoas em que eu possa me aproximar mais e, de uma certa forma, fazer uma gestão inclusiva dentro dos próprios grupos internamente. Então, por exemplo, o coleguinha está querendo sentar perto de você, ok. Você também pode fazer o movimento de sentar lá, naquele grupo que está lá. Tá, professor, mas eu não gosto de fulano, beltrano, cicrano. Eita, como é que você, com recursos humanos, vai ter que lidar com as pessoas que você gosta e que você não gosta? Ou que gostam de você, ou que gostam de você. Que gostam e que não gostam. Como é que você vai lidar com essa situação? Já tem que começar agora. Na sala de aula. Quer ver? Experimenta aí, ó. Pedir para o professor Valteres aí. Professor Valteres. E os nossos outros professores mediadores. Pede aí para trocar. Pede para trocar aí de lugar. O pessoal. Fulano que está lá atrás, pede para poder ir para frente, entendeu? Fulano que está de um lado, bota aí para o outro. Para ver como é que eles reagem. Não é? Pessoal aí de Prata do Piauí, por exemplo. Pessoal de Prata do Piauí aí, Carlos, Felipe, Cauã, Eduardo, Flávio, Flávia, Herculano, Isaac, José Estevam, José Wilker, Juliana, Laura, Letícia, Marta Raíssa, Paloma, Nájala. Vão ficar tudo chateado com o professor, viu? Não, professor, faz isso não, por favor. Professor Valteres, não muda a gente não. Muda aí, professor Valteres. Muda o pessoal aí, muda o pessoal. Pessoal de Porto também, eu quero ver o pessoal de Porto. Muda o pessoal aí, de cadeira. Sabe o que vai ocorrer se eles mudarem de cadeira? Primeira coisa, quebra da zona de conforto. E o que tem a ver, professor? Gestão inclusiva é quebra da zona de conforto. Você está quebrando aquelas pessoas que não querem incluir outras pessoas, que não querem aceitar que existem diferenças dentro da sociedade. Entendeu? Então você está ali, ó, você vai de um lugar, vai para o outro, né? O professor Valteres aí, de Prata do Piauí. Pode ser dos outros também, eu estou colocando o professor Valteres porque foi o único que colocou aí, que é o mediador, hein? Mas, professor Valteres, troca todo mundo aí de lugar, Você tira o pessoal da zona de conforto. E esse pessoal saindo da zona de conforto vai ficar meio que incomodado ali, ó. Poxa vida, senta no lugar de alguém que você não costuma sentar do lado, tá? A mediadora Josefa aí, de Francisco Macedo, que a minha diretora está aí me ajudando aí, enfatizando. Pois é, já de Francisco Macedo pode fazer do mesmo jeito, hein? Mediadora aí, a Josefa aí, pode fazer do mesmo jeito. Bota esse pessoal para modificar aí, só para ver qual é a reação. Ô professor, não faz isso comigo não, porque eles vão ficar tudo chateados comigo e com você. Eu disse, deixa eles ficar chateados, porque já começa a testar, é assim na prática. É mudando de lugar onde está. Para quê? Para ter mais aproximação com as pessoas que vocês quase não falam. Inclua essas pessoas que estão com você também nessa perspectiva. Olha aí, os alunos de Porto aí, ó. Tá vendo? Sérgio, Manuel, minha diretora aí, Carol, Carleane, né?
Renata, Moura, Cassandra, Janaína, Francisco. Olha aí. Quem mais? Samuel, eu esqueci, foi? Esqueci Samuel aqui. E quem é a nossa mediadora? Aí, o nosso mediador em Porto. Eu quero saber quem é também. Faz a mesma coisa também aí com esses meninos também, meu mediador. Por gentileza, muda esse pessoal. Isso é a quebra, já do início, de como você pode incluir outras situações e fazendo a gestão da inclusão. Inclusão de pessoas que você quase não conversa, quase não fala. Já começa por aí. E isso é um comportamento, tá, gente? É um comportamento. Não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo, né? Então eu vou acreditar que vocês vão tentar fazer. Mas por quê? Porque se eu não consigo fazer este movimento, pode ter certeza, gente, dentro das organizações, não vai acontecer. Se eu não consigo em coisinha pequena aí, como numa sala de aula, imagine, né? Se eu sinto essa resistência em fazer isso numa sala de aula, imagina dentro da organização, dentro de uma empresa. Imagina aí. Compreende? Entendeu aí qual a ideia? Fica chateado com o tio Loyola não, tá? Não fica chateado com o tio Loyola não. O tio Loyola está tentando fazer com que vocês apenas usem o que vocês têm aí, que é o corpo, né? Para trocar de lugar e sair da zona de conforto. Certo? Nem que seja por 2, 3 minutos. Mas entendo que esse vai ser um processo contínuo, gente. Dentro das organizações. Quem fica dentro da zona de conforto, dentro das organizações, ó. Vai-se embora. Vai-se embora. Se acomodou, ó. Vai-se embora. Já era. Vai ser encaminhado para o mercado de trabalho. Tá certo? Retornando para os nossos slides, galerinha. Então, esta inclusão, ela vem com cuidado ambiental também. Ela vem com a defesa de todos juntos, nesta gestão inclusiva, com o ambiente, trazendo questões que você pode tomar decisão. Você tem um livre-arbítrio aí para tomar decisão, ok. Os negócios das empresas também têm do mesmo jeito, né? Para tomar decisão. Quer dizer, eu tenho que verificar o seguinte: qual é o interesse econômico e o que eu tenho de caráter técnico para estar seguindo algumas orientações, para encantar os clientes, por exemplo, que fazem parte e que precisam entender que eu estou fazendo uma gestão inclusiva. Tá? Em todos os meus stakeholders também precisam estar juntos. E para vocês que eu já falei, stakeholders, vocês sabem muito bem quem são os stakeholders, os grupos de interesse. Eu vou ter que fazer com que eles também adotem esse padrão de gestão inclusiva, gente. Uma comunicação transparente, trazendo a ética de forma verdadeiramente sendo aplicada dentro das empresas, dentro da organização. Opa! Nossa mediadora aí, Remédios Vale, exatamente, em Porto, né? Em Porto, mas é Porto do Piauí também. É do Piauí, então é dentro do Piauí, então é Porto do Piauí, né? Resultado, minha querida mediadora, olha aí, ó, mediadora, ó, o mediador de Manuel Emídio aí, ó, mediadora de Manuel Emídio, Maria Rosemary, verdade, tem alunos que permanecem sempre no mesmo lugar, o ano inteiro, tá vendo aí? Muito obrigado, minha querida parceira, mediadora, Maria Rosemary. Show de bola, comentário extremamente pertinente. Extremamente pertinente. Pois é, a gente quebra essa zona de conforto, é assim, né? Obrigado pela sua participação, viu? Show de bola, pessoal aí de Manuel Emídio, ó, mandando ver nas participações. Os outros também podem fazer isso, tá? O interessante, gente, é que a gente, numa situação dessa, né? Uma aula dessa, a gente tem que estar fazendo a gestão inclusive quebrando nossa zona de conforto, certo? No entanto, olha só o quanto está associado à palavra inclusão. Olha só aí, gente, empatia, igualdade, respeito, diversidade, participação, oportunidade, liberdade, gêneros, entender, crenças, integração, cadeirante, responsabilidade, diversidade, biológica, abertura, confiança, valores, evolução, raça, justiça, agregar, amor, capacidade, compreensão, compaixão, idade,
cultura de gênero, integração, acessibilidade, parceria, ou seja, olha o tanto de palavras que você precisa ter no seu vocabulário. É o que, professor? Vocabulário. Este vocabulário que você tem que repetir nas suas falas, mas tem que praticar também. Então, como responsável pelos recursos humanos, meus queridos, entendam, essas palavrinhas, elas criam impacto dentro da sociedade. Eu tenho que me aprofundar nelas, porque elas estão associadas à inclusão. Porém, eu tenho que saber que algumas instituições, por exemplo, reforçam muito a responsabilidade social e trabalham a perspectiva do comprometimento. Como, professor? Tendo essa relação ética e transparente com todos os públicos relacionados com as metas empresariais. Vou dar para vocês esse endereçozinho para vocês entrarem, né? Por curiosidade. Por quê? Porque o Instituto Ethos, gente, ele já é referência nacional e mundial, principalmente no que diz respeito à diversidade e à promoção da redução de desigualdades sociais. Então, o Instituto Ethos, ele traz vários indicadores que você depois pode acessar o sitezinho e entender que se eu vou trabalhar uma gestão inclusiva, essa gestão inclusiva tem que ter parâmetros. A gestão inclusiva tem que ter parâmetros. A gestão inclusiva tem que ter indicadores. E aí você me diz, aonde é que eu vou atrás desses indicadores? Vai lá pesquisar, nós vamos falar ainda um pouquinho sobre a Ethos, mas pesquisa sobre a Ethos. A Ethos traz indicadores de responsabilidade social. E a gestão inclusiva ela é contemplada lá, por meio do mapeamento das relações interpessoais, por meio da ética profissional, ética organizacional, ética de uma forma geral, mas buscando o desenvolvimento do impacto na sociedade e deixando um legado cultural para gerações futuras, gente. Então, este processo aí é um processo que você tem que pegar como referência. Tá? Você está vendo aí que o Instituto Ethos está chegando até você para você estudar, para correr atrás. Não é? Por exemplo, olha só o que a gente tem de mapeamento em relação às equipes mais diversas, as equipes mais diversas aí, que tomam as melhores decisões. Este é um dos estudos feitos principalmente por organizações que verificam o seguinte: quanto mais diversidade, e cerca de 87%, quase 90% das empresas que têm muita diversidade nas suas equipes, elas também melhoram sua capacidade de gestão. Ou seja, se eu tenho aqui todos homens, eu tenho 50% de eficácia na resolutividade dos problemas. Se eu tenho uma diversidade só de gênero, homem e mulher, chego a 70% de eficácia nas tomadas de decisões. Se eu tenho uma diversidade de gênero e de idade, eu já chego aí a 80%. Então, é um valor bem maior e já chegando perto dos 100. Porque quem chega perto dos 100, quase 90, é a diversidade geográfica, de gênero, idade, todas juntas, formatando um modelo de que quanto mais cabeças pensantes, mais. E aí eu quero que você, já olhando para o Tite aqui, perceba o seguinte. Está vendo aí como é crescente neste cenário que está aí? Olha só, é crescente. No slidezinho que está bem aí, você está vendo que quanto mais
eu tenho a valorização da diversidade nas tomadas de decisões, mais eu tenho a capacidade de gerar um brainstorm, uma tempestade de ideias com mais alternativas. Quase 90% das equipes que têm uma diversidade maior, com mais grupos, e esses grupos, eles pensando de formas diferentes, trazendo alternativas diferentes, vão ter resultados diferentes. Ou seja, eu crio mais vantagem competitiva para as organizações. Então é provado estatisticamente, minha gente, que a defesa dessa gestão inclusiva, corporativa, do multicultural, da diversidade, ela vem se sacramentando mais e mais nas culturas organizacionais. Então você tem que ser o principal disseminador desta nova cultura. Tá certo? Nós vamos encerrar agora a primeira aulinha. Não sai daí, gente. E a gente retorna com 3 minutinhos para a última aulinha, hein? Vamos que vamos? Fui!